Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários e agora a gente vai falar de uma sociedade específica do Sistema Financeiro Nacional. É uma sociedade de crédito, né? Ou seja, vai fornecer crédito para quem? Para o microempreendedor. Professor, quem que é considerado um microempreendedor? Para você ter maiores detalhes, você vai ter que ler e lá na Lei Complementar 123 de 2006, né? Por quê? Porque essa lei, ela define exatamente o que vem a ser um microempreendedor, tá? E em especial também uma empresa de porte, pequeno porte, né? Vou colocar aqui, né? Pequeno porte, né? São duas instituições aí, lá da 123. A gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto ainda no decorrer, bacana? Ou seja, então está o quê? Uma instituição aí focada em quê? Em operar nesse sistema aqui, nessa abrangência aqui do Sistema Financeiro Nacional. Ó, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, ok? E aí, diretamente na fonte, né, nós temos que estudar aqui a Resolução 3567. Essa resolução é editada pelo Conselho Monetário Nacional, que ela dispõe sobre a constituição e o funcionamento de sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte. Opa! E agora, pessoal, agora eu tenho que fazer o famoso reforço pedagógico. Então, essas sociedades aqui, ó, então ela visa o quê? Ó, ao microempreendedor. O microempreendedor, né? É quem? É aquele que fatura anualmente, né? Salvo engano, né? Até 360 mil reais, né? Agora, a gente tem aqui, né? A empresa de pequeno porte, né? Olha aí, a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela fatura de 360 mil, né, a 4,8 milhões ao ano, né? Esses valores aqui, eles podem ser alterados, né? Mas a referência maior que nós temos é a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Brasil. É claro que essa lei trouxe também aí vários benefícios aí, né? Um dos benefícios importantíssimos a essas empresas, qual que é? É a adoção do Simples, né? O Simples aí é uma coisa muito importante para essas empresas. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, artigo 1º. As sociedades de crédito ao microempreendedor e à pequena empresa de pequeno porte são duas coisas, né? Sujeitam-se à autorização para a constituição e funcionamento e a fiscalização do Banco Central do Brasil. As disposições presentes nessa resolução. Bacana, então está dizendo aí que, como é uma instituição do Sistema Financeiro Nacional, precisa o quê? De autorização para a constituição e funcionamento no Brasil do Banco Central, que isso aí é comum, né? Parágrafo 1º. As sociedades devem ser constituídas sob a forma de companhia fechada. Olha aí, professor, se é companhia fechada, ela é uma SA. Então esse cara aqui pode ser uma SA de capital fechado. Atenção aí à nossa aula de capital aberto e capital fechado, né? Nós temos da Lei 6.404, ok, né? E a legislação posterior. Ou sob a forma de sociedade limitada. Então ela pode ser, a configuração jurídica desse tipo de sociedade pode ser uma SA de capital fechada ou pode ser uma sociedade limitada aí também. São as duas formas de constituição, né? Pode ser cobrado em prova? Com certeza pode ser cobrado de prova aí. O examinador quer saber qual a forma. A gente percebe o seguinte, né? De acordo, por exemplo, a gente estudou aí recentemente as companhias hipotecárias, né? As companhias hipotecárias, também como a sociedade de crédito ao microempreendedor, são instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Já no caso das companhias hipotecárias, com o volume e o valor do recurso movimentado é maior, lá ele colocou o quê? Somente SA. Colocou uma SA que pode ser tanto aberta quanto fechada. Aqui não. Aqui é uma companhia fechada, né? Uma fechada, ou seja, não tem aí as suas ações comercializadas na Bolsa de Valores, ok? Ou pode ser uma limitada. Parágrafo 2º ainda. A expressão sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte deve constar na denominação social das sociedades referida neste artigo, vedado o emprego da palavra banco, né? Ou seja, o legislador ele fez questão de falar, você é uma sociedade de crédito ao microempreendedor.
Você não é um banco, então você não pode colocar a palavra banco, né? Com certeza, nós veremos aqui nesta aula que ela vai ter, que esse tipo de instituição terão sérias restrições quanto à operação no sistema financeiro. Claro, restrições para adaptar o quê? O volume de negócios a esse tipo de instituição que é micro e pequenas empresas, né? É facultada a sociedade de crédito ao microempreendedor, em funcionamento da data da entrada em vigor dessa resolução, manter a denominação social atual, né? Então ele fez um divisor de águas aí, de hoje em diante você tem que usar essa estrutura, senão pode manter a anterior, né? Artigo 2º, vem comigo aqui. As sociedades referidas no artigo 1º podem, mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil, ter seu controle societário exercido por organizações... Opa! Olha aí. Então pode ter organizações sociais, ó, civil, ó, né? O CIP, né, de interesse público, né? Olha aí, o CIP, ó, aí. O CIP, constituída de acordo com a Lei 9.790, de 23 de março de 99, desde que referidas organizações. Olha que coisa interessante, né? Gente, papo sério com vocês. Se eu fosse o examinador, tá? Eu fosse o examinador, eu ia cobrar exatamente de você este artigo, artigo 2º. Por quê? Eu sou professor de conhecimentos bancários há quase 20 anos, né? Não, 20 anos, né? 20 anos para frente aí, pode ter certeza disso. Muitos cursos gravados para muitos concursos de carreiras bancárias do Brasil todo, ao longo desse tempo. Só de lá que tem 10 anos aí quase, né? E por que eu estou fazendo tudo isso? Para falar para vocês que é um único caso que eu conheço, tá? Que uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil aí, tá? Uma organização social aí, tá? Uma OCIP, né? Que normalmente gerenciam hospitais, por exemplo, né? Museus aí, órgãos aí do terceiro setor, tem autorização para quê? Para exercer o controle acionário de uma instituição financeira. Olha aí, muito importante, né? Então tem autorização para isso, uma OCIP, né? Então aí, a OCIP, então pode ter o controle acionário, né? Pode ter o controle acionário de uma instituição financeira, que no caso aqui é qual que é? A Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, né? Então ela pode ser aí acionário, aí, o controle acionário desse tipo de instituição. É o único caso que pode. Por quê? Porque ele quer fomentar aí os diversos setores sociais, né? Agora, requisitos. Quais os requisitos da OCIP ser proprietária dessa organização aqui? Desenvolva atividades de crédito compatíveis com o objeto social das sociedades no artigo 1º. Então ele tem que ser compatível, né? O artigo 1º ele fala o quê? Que tem que ser microempresa, né? Micro ou pequena empresa, né? Não confiram ao setor público qualquer poder de gestão ou veto na condução das suas atividades. Ou seja, ele não quer que o setor público venha conduzir esse tipo de organização, né? Então, muito importante isso aqui, tá? Então, a OCIP, tá? Um único caso, eu acredito, se isso caiu na sua prova, essa resolução aqui, ele deseja que você saiba deste assunto, que ele é único, né? Artigo 3º, vem comigo, né? É vedada a participação societária direta ou indiretamente do setor público no capital das sociedades e financiamentos. Ou seja, não quer que o setor público participe de jeito nenhum em relação a esse tipo de sociedade, né? Vamos lá, artigo 4º, vem comigo aqui, né? As sociedades do artigo 1º devem observar permanentemente os seguintes limites, né? Ou seja, nós observamos que as sociedades de crédito vai oferecer crédito para quem? Vai oferecer crédito para microempresas, né, ou microempreendedores. Normalmente, aí posso estar enganado nos valores, mas para faturamento anual até 360 mil reais, ou, né, pequenas empresas, que é de 360 até 4,8 milhões de reais aí, né? Ok? Então vem comigo aqui, vamos lá, vamos continuar nosso assunto aqui, né? Ok, nesse sentido, vamos lá, né? Qual que é o limite, né? De capital realizado e patrimônio líquido mínimos de 200 mil reais. Ou seja, você tem que ter um capital em mínimo de 200 mil reais, né? Ter endividamento considerado as obrigações do passivo circulante
as cobrigações por cessão de créditos e as garantias prestadas e descontando as aplicações em títulos públicos federais de, no mínimo, 10 vezes o respectivo patrimônio líquido, ou seja, pode se endividar até 10 vezes o patrimônio líquido, que aqui no mínimo é R$200 mil, né? E finalmente, tá, uma exposição por cliente, olha, exposição por cliente. Então, cada cliente, presta atenção aqui, tá? Considerando as operações de crédito, ó. Então, cada cliente, por cliente, então um cliente, ó, operação de crédito, que dinheiro que vai emprestar para o cara, cobrigação de cessão, ou seja, garantia, né? Prestação de garantias, limitado a 5% do seu patrimônio líquido ajustado pelas contas de resultado. Então tá aí, ele quer limitar 5% aí o patrimônio líquido por cliente aí, tá? No máximo aí, limitado a 5%, o quê? Porque ele quer socializar o quê? Ele quer quanto mais pessoas emprestar o dinheiro, melhor, né? Parágrafo único. Considera-se cliente para os fins dispostos no inciso 3º, qualquer pessoa física ou jurídica ou grupo de pessoas agindo isoladamente ou em conjunto, representando o interesse econômico comum, né? Então é o grupo econômico aí da pessoa jurídica. Então ele tem essa perspectiva, né? Vamos lá, professor. E agora? Vamos lá. Onde que ela vai atuar, né? A área de atuação. Vamos lá. As sociedades referidas no artigo 1º é permitido exclusivamente a realização das seguintes operações, né? Claro, o foco o quê? É micro e pequena empresa, né? Concessão de financiamentos, olha aí, financiamento e prestação de garantias a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definido no capítulo 2 da definição de microempresas e empresas de pequeno porte da Lei Complementar 123. Ok, né? Bem como pessoas físicas no desempenho das atividades relativas ao seu objeto social definido em lei. Ou seja, é uma entidade especializada ao microcrédito, né? Aplicação de disponibilidade de caixa no mercado financeiro, inclusive em depósito à vista ou em depósito interfinanceiros, observados eventuais restrições legais e regulamentares específicas a cada aplicação. Então ela pode aplicar a sua disponibilidade de caixa, tá? Ele pode aplicar, tá com disponibilidade de caixa, essas organizações, ela pode estar aplicando esse valor no mercado. Então aí para vocês, né? Aquisição de créditos concedidos em conformidade com seu objeto social. Então ele pode comprar dívida, aquisição de créditos concedidos de outras instituições. Pode comprar dívidas e trazer também para a sociedade. Cessão de crédito, emprestar, né, dinheiro, inclusive a companhias securitizadoras de créditos financeiros de forma a regulamentação em vigor. Ok, né? Obtenção de repasse de empréstimos originários de... Então ele pode obter repasse de quem? De quem? Ó, instituições financeiras nacionais e estrangeiras, né? Uma que empresta dinheiro para elas, BNDES. Então o BNDES repassa aí muito recurso aí, tá, para fazer o repasse de empréstimos, né? Entidades nacionais e estrangeiras voltadas para ações de fomento e desenvolvimento, incluídas as organizações de sociedade civil de interesse público, as OCIPs, né? E finalmente fundos oficiais aí também podem receber recurso aí do Tesouro Nacional, né? E finalmente, última área de atuação dessas sociedades, captação de depósito interfinanceiro vinculado às operações de microfinanças, né? Então ela pode aí fazendo a captação no mercado interfinanceiro entre os bancos aí que tem dinheiro sobrando, né? Além da faculdade prevista no caput, as sociedades ali referidas podem atuar na prestação de serviços de correspondente no país. Nós temos regulamentados, ou seja, ele pode ser um correspondente bancário, né? Então ela pode ser correspondente bancário aí, né? Pode estar atuando, está dando essa possibilidade de serviço, né? E agora aquilo que é proibido esse tipo de organização. O examinador gosta de cobrar aquilo que ela não pode fazer. É vedada a realização de operações ativas ou passivas, ó, tá? Ativas ou passivas, a intermediação, né? Não previstas nesse artigo. Só pode fazer aquilo que é previsto. Inclusive, vem comigo. Captação, tá? Sob qualquer forma de recurso junto ao público, bem como a emissão de títulos e valores mobiliários destinados à colocação de oferta pública. Então não pode captar via ao público em geral, né? Concessão de empréstimo para fins de consumo, ou seja, não pode aí ter, por exemplo, um CDC, né? CDC é um título aí, é um produto bancário destinado aí, especialmente para o título de consumo, né? Captações societárias, instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar. Então você não pode aí participar de outras empresas, são sociedades exclusivas, né, a esse sentido. Artigo 6º foi revogado, né? Vamos lá, parte final da resolução, né?
A sociedade referida no artigo 1º devem prestar, nos termos estabelecidos na regulamentação em vigor, informações ao sistema de informações de crédito ao Banco Central, né? Então ele tem que fornecer em relação a isso aí, né? Artigo 8º. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas e abaixar as normas julgadas necessárias à execução do disposto nessa resolução, podendo inclusive, né? Ou seja, atribuições que a resolução está atribuindo de maior gestão para o Banco Central. Estabelecer os procedimentos para autorização e funcionamento das sociedades referidas, fixar procedimentos relacionados à contabilização das operações, ok? Esses são atividades comuns que o Banco Central exerce no sentido de que já de efetuar o quê? De efetuar a sua supervisão do setor, né? Vamos lá, artigo 9º, né? As sociedades referidas no artigo 1º, ok? Social, na data da entrada em vigor, seja inferior, ou seja, o capital social dela seja inferior a R$200.000, terão prazo de 360 dias contado a partir daquela data para adequar-se ao disposto do parágrafo 4, inciso 2. Ou seja, no artigo 4 ele colocou o quê? Requisitos essenciais. Então, ele tem que ter um patrimônio líquido de até R$200.000. E quem não tem, na data da publicação, o legislador deu um prazo de 1 ano. Parágrafo único, preste muita atenção, isso aqui é aquela exposição por cliente, né? Fica facultado às sociedades referidas no caput no período ali mencionado, observar o limite de exposição por cliente em operações de crédito e de prestação de garantias limitado a R$10.000, alternativamente àquele previsto, né? Ou seja, o artigo 4º, inciso 3º, fala que é 5% do seu patrimônio líquido, não é isso? Do seu patrimônio líquido, né? Então ele está falando, ó, alternativamente, ou é 5% ou um limite de R$10.000 para cada sujeito ali que venha solicitar um crédito aí desse tipo de sociedade, né? A gente observa que é o seguinte, que são sociedades aí específicas nesse nicho de atuação, né? Bem restrito, né? Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, bacana, né? Fica revogada tais resoluções aí. Brasília, 29 de maio de 2008, Henrique de Campos Meireles, presidente, né? Aí o Henrique aí, o Meireles aí resolve, né? Olha, ele foi presidente, né? Terminamos aí mais uma aula curta para vocês, aí vamos fazer o nosso encerramento de sempre, né? O ódio nunca desaparece enquanto pensamentos de mágoas forem alimentados na mente. Ele desaparece tão logo esses pensamentos de mágoa forem esquecidos. Então tire a mágoa do seu coração, cara. Que a partir do momento que você tirou essa mágoa do seu coração, você vai tirar os pensamentos de ódio. E esses pensamentos de ódio, eu digo para vocês que só vão levar vocês para baixo, não faz bem nenhum a você. Porque você fica preso, você fica travado. Você tem que andar, você tem que ir para frente, conquistar novas coisas. A vida é bela, a vida é enorme e a gente tem que conquistar essas coisas. Ok? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.